Bom, seja bem-vindo para quem está acompanhando aí ao vivo e seja bem-vindo para quem for acompanhar aí na gravação também. Se você está vendo a gravação, com certeza, provavelmente algumas dúvidas vão surgir aí, você coloca nos comentários aí. Já vou começar com essa imagem aí, provavelmente vocês estão vendo. É uma tirinha do jornal, o Armandinho. E como a aula hoje é a respeito de storytelling, a gente vai ficar aí na reflexão. João Batista, seja bem-vindo. A mamãe do Armandinho. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. A mamãe do Armandinho dizendo: filho, você é meu sol. E o Armandinho respondendo na lata: então fica mais comigo, você parece meio pálida. A gente tem estudado um pouquinho sobre metáforas e tá baixo o áudio. Deixa eu ver se eu consigo aumentar por aqui. Se melhorar aqui tá aí. Normal pra mim. Tá normal? Show. Vou tentar aqui falar. Aqui tá, tô ouvindo bem bom. Tentar ouvir falar mais pertinho. A gente tem aí falado sobre as ramificações de metáforas e o storytelling. E os dois têm muito a ver, tá? Porque a gente está aprendendo ou já pegou alguns conceitos aí a respeito de hipnose e algumas pessoas já estão entendendo que existem sugestões implícitas, como por exemplo, se eu fizer uma sugestão e essa sugestão já vir carregada de um pressuposto, de um ponto de vista, que é o que a gente tenta transmitir no marketing, dentro de uma copy, o ponto de vista em que a gente está e que a gente quer trazer esse ouvinte ou esse leitor. E eu até comentei num áudio lá do Telegram, para quem ouviu. O Rafael até printou a tirinha. É uma coisa tão simples, né? Eu comentei lá no áudio a respeito de quando você fala com alguém, você está transmitindo também não só a energia do seu humor, das suas emoções, mas também o lugar de onde você está olhando. E o lugar de onde você está vendo, ele é metafórico, a gente pode dizer que é um estado de espírito. E a outra pessoa, intuitivamente, de maneira inconsciente, ela vai perceber que você está em outro lugar. Vou dar um exemplo um pouco chocante, mas que existe. Tem pessoas que, quando vão em um velório, elas ficam felizes. E aí a gente pergunta, por que diabos alguém ficaria feliz num velório? Mas se a gente entender que o mapa de mundo dela, que o ponto de vista a respeito da morte e da vida para ela pode ser diferente, a gente começa a entender de onde ela está falando. Um exemplo disso são alguns vieses do cristianismo que vão bater na tecla de que, olha, se você morre fisicamente, você, na verdade, está passando da morte para a vida. Então, você está sendo levado para um lugar mais perto de Deus e isso deve ser comemorado. Porém, isso não é muito bem aceito emocionalmente para todo mundo. Então, esse ponto de vista, essa transmissão da ideia numa fala, ela pode gerar choque. E isso também pode e deve ser usado na copy, principalmente nas headlines. A gente vai ver isso bastante no YouTube, quando a gente vai ver lá os clickbaits da vida. Então, as copies mais apelativas também usam bastante isso. Normalmente são aquelas copies em que a gente precisa explicar o sentido do título. Vou dar um exemplo aí clássico da Empíricos, é um exemplo provavelmente muito conhecido. Eu já mencionei ele até lá no Telegram, que diz assim: em 24 horas seu capital será retirado, chegará a zero, será consumido, enfim, ele vai usar alguma metáfora ali, algum jargão. E na verdade não é bem assim, né? Só que isso eu só vou saber depois que ele já fisgou a minha atenção, gerou um friozinho na minha barriga, uma palpitação no meu coração, principalmente se o meu ponto de vista for uma realidade em que eu tenha dinheiro aplicado sob a orientação da Empíricos, eu vou ficar meio ansioso. E isso vai gerar uma atenção e ele vai precisar me explicar isso durante o texto. Enquanto eu não me esclarecer a respeito do que ele está falando, eu vou ficar fisgado
Só que isso pode gerar uma ansiedade que também é negativa, não só positiva, né? É o caso, por exemplo, do velório, que eu comentei aí. Enquanto uma pessoa vai estar muito triste porque seu ente querido morreu e ele vai estar morrendo de saudade, outra pessoa vai dizer, que bom, hein? Ele está num lugar melhor. E provavelmente a vontade daquele que está escutando é xingar o outro, né? Falar assim, tomara que você morra também, né? Mas enfim. Essa tirinha do Armandinho, ela tem várias ramificações, vários níveis de entendimento dessa metáfora. Então, na própria fala da mãe, filho, você é meu sol. A gente tem uma metáfora explícita, que é essa simples comparação de que você é meu calor, você é meu brilho, você é a minha luz, que a maioria das pessoas vai poder entender bem. Mas o Armandinho, muito perspicaz, ele usa dessa metáfora da mãe para poder enredar um novo final e um significado além, dentro da metáfora que ela está colocando. E onde é que storytelling linka com isso? No entendimento do que possa ser o sol e no entendimento que ele também vai colocar dentro da continuação da metáfora dele, da metáfora que a mãe soltou, né? Theo, deixa gravado, por favor, muito barulho onde estou, não consigo ouvir direito. Vou deixar gravado, tá? Espero que sim, né? Das outras vezes, acho que teve duas aulas aí que o meu áudio não foi captado, mas hoje eu acho que vai pegar sim. O Yuri, pode comentar aí, Yuri, eu vi que você clicou aí na mãozinha aí, se for alguma dúvida pode falar. Isso, show, cara. É que você tava falando agora, eu lembrei de uma mudança que eu tive que fazer na minha headline. Eu não sei se você lembra da minha cópia, mas antes minha headline era: esqueça tudo que você já ouviu falar sobre exercício de aumento para bumbum. Então, tipo, eu queria chocar pessoas. Só que ao mesmo tempo que eu fui fazer os testes de criativo, eu percebi que tinha um outro título que chamava mais atenção da galera, que tinha mais CTR, que tinha um CPA melhor para mim, que tinha uma taxa de clique um pouco melhor. Então, eu fiz a mudança e eu acabei notando exatamente o que você falou agora, que era assim, primeiro eu chocava a pessoa, para lá na frente, assim, no finalzinho do meu lead, eu pincelar e no meio do meu storytelling eu explicar o que era aquilo. Então, eu mudei o meu título para se você não mudar, você nunca terá um bumbum de parar o trânsito se você não mudar isso. Então, ao mesmo tempo, qual que era o primeiro título? O primeiro título era Esqueça tudo que você já ouviu falar sobre exercícios de aumento para bumbum. Ah, sim. Porque a minha headline e a minha copy era para pessoas que já tinham tentado mudar o bumbum de alguma forma, né, mas não tinham conseguido. Podia ser na academia, tentando treinos do YouTube, do Instagram. Esse é o meu público, entende? E a copy que você colocou, que você viu que tinha mais resultado, qual que era? A headline? Era: você nunca terá um bumbum de parar o trânsito se você não fizer isso. Olha como é que muda o ponto de vista de quem tá ouvindo, hein? Pois é. Você tem uma chance de gerar uma identificação muito mais precisa, que já não é mais com... E além do que eu choco ela, né? Ela fica assim, caramba, será que eu tô fazendo o que ele tá falando que eu vou fazer, que eu nunca vou ter o bumbum? Sim. Tipo, acaba abalando o mundo dela, né? Você falou agora, eu acabei me lembrando disso. E você abre espaço para quem também não passou por esse enredo de tentar várias estratégias diferentes para aumentar o bumbum. Exato. Talvez nem era uma questão a se levantar, mas você levantou na própria headline. E essa copy que você usou na segunda, ela serve para pessoas que às vezes nunca se preocuparam também a respeito do bumbum. Uhum. E ela encaixa. Ou então que já até pensam em fazer isso, mas nunca tomaram ação. E talvez a minha headline desperte desperta essa emoção nela e ela fala assim, caramba, agora eu quero cuidar do meu bumbum. Exato. Outra coisa que eu... Pode falar. Fala. Essa pegada que você percebeu, Yuri, ela também é entendida como storytelling porque precisa ter um entendimento prévio a respeito do que está acontecendo. Por exemplo, você usou a expressão de parar o trânsito. Só que se a pessoa não tiver noção do que é bumbum de parar o trânsito, ela não vai fazer sentido para ela essa copy. Com certeza. A expressão ela precisa ser entendida. E aí você tá usando... A gente vai brincar que aqueles memes que a gente vê na internet é o meme de 5º nível, né? Que você precisa ter entendimentos prévios de outros memes para poder entender aquela expressão. Isso. E isso é muito bacana porque é a linguagem inteligente, né? Eu vou chamar de inteligente porque é nas entrelinhas que você entende o que tá querendo ser dito, não o que tá sendo dito. Porque na acaba sendo mais sutil, né? Exato. Na linguagem literal, alguém diria assim, por que alguém tem um bumbum de parar o trânsito? Por que um bumbum pararia o trânsito? Né? Então é aquela dúvida que toda criança vai ter em algum momento, que ela pergunta, o que quer dizer
alguma metáfora que ela escutou, mas ela não sabe o significado. E ela brinca com as palavras até que ela entende a seriedade ou entende ao que quer ser dito. Exato. Muito bom esse relato aí. E é o que você falou. Às vezes, pode ser também uma questão de segmentação. Né? Porque a sua headline, essa primeira, ela pode ter um resultado melhor dependendo do público. Se é um público, por exemplo, de outros experts que já tentaram outras técnicas. Talvez aí sim, essa primeira headline possa ter um resultado melhor. E vale ressaltar também que eu só tirei essa conclusão depois de eu jogar mais de 2.000 cliques para cada um desses dois conjuntos. Eu tinha um conjunto só com essa headline do Esqueça Tudo, e tinha outro conjunto só com esse do Você Nunca Vai Ter Algum Mundo para o Trânsito. Então, só depois que eu joguei muito tráfego para minha página, que eu consegui tirar uma conclusão que realmente fosse fundamentada, assim, não seria só um palpite. Que bacana isso. E a outra coisa que eu queria era te perguntar, Theo, também, você deu esse exemplo da Empíricos, que eles falam que seu capital vai subir a zero e tal, e falou que durante a Copa eles acabam elaborando melhor para só depois que você já foi fisgado, você perceber que na verdade não é bem assim. Aí eu queria te perguntar, com a sua experiência, você acha que qual é o tempo que acaba passando a linha tênue, né, entre falar rápido demais e demorar muito, que ao mesmo tempo você pode deixar a sua audiência zangada e também ao mesmo tempo você pode estar queimando a largada, né? Qual o tempo que você acha que seria o ideal ali para você revelar essa informação? Olha, tem muita variável aí, mas eu acho que é a paciência do ouvinte, né? E também o histórico a respeito das chamadas que você já fez. Vou usar a mesma metáfora que eu coloquei lá no áudio do Telegram, que é as duas criancinhas que pro vilarejo elas sempre gritavam: o lobo tá aqui, o lobo tá aqui. E o pessoal saía, né, correndo ali para poder ajudar as crianças. E era brincadeira. Por mais que eles chamassem a atenção das crianças, na primeira vez conseguiram atenção, na segunda vez também, na terceira vez as pessoas já não davam tanta atenção. Em um dia fatídico, o lobo veio mesmo e por mais que elas gritassem, as pessoas não acreditavam. Então, o que vai minando aí com o passar do tempo, eu acredito que seja a credibilidade através do marketing que você está usando. Quanto mais apelativo, mais a pessoa, com o tempo, ela vai percebendo que você está, sim, manipulando as emoções dela. E aí, sim, a confiança dela vai se exaurindo em relação a você. E no caso ali, é em relação à empresa, porque ou qualquer figura que esteja diante da empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Já que a gente está mencionando da Empíricos, a gente pode dizer a respeito da própria Betina. Que depois daquela febre da publicidade que ela soltou sobre... que foi uma cópia através dela, né? Sobre ela ter 22 anos e 1 milhão em alguns quebrados na conta, ofendeu muita gente, mas depois ela teve que dar várias entrevistas, várias explicações de que houve sim outros aportes nesse meio tempo, entre o 0 até o 1 milhão e uns quebradinhos lá. Então, demandou alguma explicação a mais. E isso frustrou muitas pessoas, porque a headline ela vem com uma promessa, ela vem com uma proposta muito irresistível ou muito chocante. É aquela ideia da manchete de jornal, né? Aquele jornal bem baratinho, que eles vão apelar muito para você que está batendo o olho ali, andando na frente da banca de revista ou do lugar, bater o olho na frase e falar: uou, peraí, será? E aí você tem que parar, comprar o conteúdo para poder ler, abrir naquela página, para ver o que está querendo ser dito mesmo. E às vezes é uma frustração, e isso, com o passar do tempo, por mais que as pessoas acabam se rendendo a isso, a estigma que vai gerando em cima daquele jornal, ela pode ser muito negativa. E isso, às vezes pode manchar o branding da marca ou da pessoa que tá fazendo isso. Eu, particularmente, prefiro fazer um branding mais limpo de apelações, né? Copies apelativas funcionam? É a ideia do clickbait. Ok, funciona. Só que com o passar do tempo, vai irritando. Eu falo por experiência, porque eu consumo... São copies perecíveis, né? Ela tem um prazo de validade. Exatamente. E isso acontece às vezes com o produto que você está oferecendo também. Para quem está no nicho do mercado financeiro, tem a ideia dos robôs milagrosos aí de 5%, 10% ao dia. Com o passar do tempo, quem está nesse mercado vai se desensibilizando com esse tipo de informação. Então já não choca ele mais, já perde o efeito. Aí você tem que procurar cada vez mais metáforas que sejam mais apelativas, que sejam mais angustiantes, que sejam mais amedrontadoras. E vai chegar um momento em que as pessoas falam: não, isso é furada, ou então isso é lorota, ou é mentira, ou
não dá crédito, enfim, vai descredibilizando ali a marca. Ô, Theo, é o João. Eu, por exemplo, eu fiquei muito impactado com essa notícia da Betina que você falou. Eu não boto mais fé em empíricos, entendeu? Zero. Não sei se é porque eu sou mais velho, sou jornalista, mas assim, empíricos, para mim, é sinônimo de enganação, entendeu? Sim. E tem essa estigma mesmo, ó. O próprio João é realmente é o que era uma possível lead, mas acabou afastando. E tudo bem, gera polêmica. Vão ter aqueles marqueteiros que vão dizer, falem bem ou falem mal, mas estão gerando publicidade, estão gerando engajamento. Tá deixando mais conhecido, tá criando publicidade indireta, publicidade gratuita. Depende do que você está visando, né? Aí que eu vou reforçar a ideia de quais são os valores, quais são os princípios e a missão também da marca. Dependendo dos valores e dos princípios da marca, algumas coisas não vão ser admissíveis, outras, no entanto, vão ser bem admissíveis. Eu abri aqui o meu Paint, porque eu vou fazer aqui uma explicação tão simples, mas que eu acho que pode melhorar bastante o entendimento a respeito de metáforas. Opa. Ver se a minha habilidade no Paint está tão boa. Botei aqui a estrelinha, o balãozinho 1, o balãozinho 2 e o balãozinho 3. Esse jogo metafórico que a gente brinca, por exemplo, quando a gente vê uma tirinha lá do Armandinho, a gente, mesmo sem perceber, a gente está ouvindo um diálogo de terceiros. Porém, aquela informação ela está vindo para mim. Quando a gente fica sabendo, por exemplo, de um escândalo político, e a gente, vamos supor aqui, uma suposição, não estou fazendo nenhuma afirmação, que o presidente da República foi flagrado em um áudio dizendo que todo o dinheiro que passa ali pelo governo federal, ele é corrupto. Então essa afirmação foi dita dele para um assessor. Só que essa gravação vazou para todo mundo. O que as pessoas que vão estar ouvindo, elas vão perceber a respeito? Aonde ela se coloca no todo. Então a gente tem aí a questão do diálogo, que, por exemplo, quando eu vou fazer uma comunicação entre o balãozinho 1 do balãozinho 2, o 0 e o 3 estão acompanhando e vendo aonde eles se colocam nisso. Isso é o que eu vou chamar, até neurologicamente, tem um princípio que é estudado dentro da psicanálise. O João tá aí, ele vai, apesar dele não ser psicanalista, ele tá estudando bastante psicanálise, mesmo indiretamente, né, por causa da esposa. E existe um princípio que é o que Freud e Lacan também vai mencionar, a respeito da pomba, o passarinho mesmo, de que a pomba, ela só voa depois que ela vê uma outra pomba voando. Então ela precisa ter esse registro, esse primeiro registro de imagem de um outro pombo para ele se identificar enquanto um pombo. Depois disso, com o passar do tempo, conforme ele vai vendo os pombos voarem, ele consegue espelhar os movimentos de voo e se identificar enquanto um pombo. Claro que ele não toma consciência, eu imagino, mas ele consegue se projetar ao voo futuramente porque ele viu outro ser que causou identificação nele e ele voa a partir daí. A gente vai ter vários animais que têm também esse registro primário e que vão identificar a primeira figura que movimenta na frente dele como sendo a mãe, por exemplo. O ser humano, ele tem algo muito parecido que na neurociência a gente vai chamar de células espelho. Neurônios espelho, que é essa capacidade que a mente tem de olhar uma situação. Então, no caso aqui, o balãozinho 1, que vamos supor que é o Joãozinho, com o balãozinho 2 conversando com o Zezinho. O Joãozinho conversa com o Zezinho a respeito de um dinheiro que está escondido. Esse Luizinho, que é o balãozinho 3, ele vai inconscientemente se projetar em um lugar dessa conversa, mesmo que o diálogo não esteja sendo com ele. Por quê? Porque ele é um ser humano, tal qual o balãozinho 1 e o balãozinho 2, tal qual o Joãozinho e o Zezinho. E isso acontece com todos os seres humanos.
a gente vai ver, além do que eu chamo de linguagem inteligente nas metáforas, os conceitos, as informações indiretas, implícitas, sendo transmitidas através das informações secundárias e terciárias, que são essas conversas paralelas ao próprio indivíduo, que vão para ele transmitir informações. Eu coloquei no áudio, por exemplo, lá falando da aula de hoje, porque à noite eu não vou estar disponível, eu falei, eu vou precisar adiantar esse horário, então eu não vou escrever. Em seguida, o Rafael comentou algo a respeito do conteúdo do áudio. Isso indiretamente incita outras pessoas a ouvirem o áudio, porque o Rafael está expressando um ponto de vista. Então vamos supor que esse balãozinho número 1 está falando de uma informação que até então o balãozinho número 3 não tinha. Mesmo que o diálogo não seja com ele, ele vai projetar essa informação como sendo para ele também. E é isso que às vezes a gente vai também ver lá na hipnose como sugestão indireta. Se eu falar para vocês assim, olha gente, eu estou muito apertado, preciso ir no banheiro. Estou extremamente apertado, tenho que ir no banheiro correndo. Já se pressupõe que eu vou precisar fazer uma pausa na aula, que eu vou fazer uma pausa no vídeo, no diálogo, que eu vou precisar me retirar, que eu vou levar um tempo. Então já tem um enredo por trás. Eu estou deixando uma comunicação implícita. Então, a gente vai, às vezes, mencionar isso para algumas pessoas, sobre, olha, você é muito lento para pegar as informações no ar. Essa é uma outra metáfora. Pegar as informações no ar é ter essa habilidade muito refinada de se colocar no lugar e conhecer o contexto desse outro que está falando ou do outro que está ouvindo. Quanto mais níveis tiver essa informação, mais habilidade de inteligência a gente vai dizer que tem dentro da linguagem, tá? Quer dizer, mais níveis de informação eu vou estar colocando. Terapeuticamente, como alguns de vocês sabem, eu trabalhei com hipnose clínica, hipnose terapêutica, durante alguns anos, e o que a gente fazia era mais ou menos isso. Eu precisava tratar esse indivíduo aqui minha velha, aqui, apanhando do pente, que coisa maravilhosa. Eu precisava tratar esse indivíduo aqui, o 3. Eu sou aqui o terapeuta, estrelinha 0, eu precisava tratar o indivíduo 3. Só que em uma questão que ele não estava pronto emocionalmente para lidar diretamente. O que eu fazia? Através de técnicas hipnóticas, eu conduzia ele por um enredo em que o indivíduo 1, balãozinho 1, dialogava sobre o problema e a solução do problema para o indivíduo 2. Inconscientemente, esse paciente, ele se projetava inconscientemente para o formato do 1 ou para o formato do 2 e ele absorvia a solução terapêutica para aplicar na vida dele, dependendo da clareza, da segurança, da facilidade que essa solução se adequava ao contexto dele. A gente vai ver isso muito explícito nas parábolas do próprio Jesus, do Jesus da Bíblia. Sempre que alguém fazia uma pergunta para ele, acredito que quem está vendo a aula já teve alguma experiência ou algum conhecimento de alguma parábola do Jesus, era alguém perguntando alguma coisa para ele a respeito, por exemplo, com quem, como é que eu tenho que ser? Você tem que ser bom. Mas tem que ser bom com qualquer pessoa? Tem que ser bom com fulano de tal ou com ciclano? Ele contava uma historinha para dizer como e com quem você tem que ser bom. Até a famosa expressão bom samaritano vem de uma parábola que o próprio Jesus contou a respeito de qual é o meu próximo que eu preciso amar e cuidar. E para quem não conhece o contexto, também vai perder nuances dessa informação. Como, por exemplo, poucas pessoas sabem que os samaritanos, na época, eram considerados um povo impuro, era a escória da sociedade para os judeus. Então Jesus, sendo judeu, conversando com outro judeu a respeito de um samaritano, era mais ou menos como se a gente estivesse dizendo que o samaritano fosse o político mais corrupto do Brasil, mais desprezível, ou aquele assassino, estuprador, e foi justamente ele quem foi o responsável pela ajuda. Então isso chocou muito as pessoas ali naquele momento, porque a figura, o senso emocional a respeito daquela figura, dos participantes, dos personagens, elas também carregavam estigmas, informações que, se você não conhecer o contexto, você fica sem esse nível de entendimento.
É como conhecer apenas um nível do meme. Se você conhece o segundo, o terceiro, o quinto nível do meme, você vai perceber mais informações sendo transmitidas. Então, às vezes o pessoal fala, você é o bom samaritano, você é uma pessoa boa. Não, mas espera aí. Se você entender direito o que era um samaritano para a época e para as pessoas que estavam envolvidas no diálogo, você vai ver que eles estavam falando de pessoas desprezíveis. Então, a coisa muda de figura. Parece que dá um sentido a mais. E a aplicação também muda. Então, dentro das metáforas terapêuticas, a gente não dá aquela famosa moral da história. A gente vai contar uma historinha, mas a gente não dá a moral da história. Assim eram também as parábolas do Jesus da Bíblia. Ele contava a historinha, mas ele raríssimas vezes, ele deu a moral da história ou a explicação de cada elemento da metáfora. E também pode ser aplicado às copies. Quando você deixa implícito o que pode ser ou não, você vai atrair a atenção de públicos diferentes, mas com o passar do tempo eles vão buscando se aproximar para que confirme-se dentro deles se é mesmo aquilo que estava dizendo, que estava fazendo sentido dentro deles ou não. Então, quando, por exemplo, você escuta um expert ou uma copy dizendo, olha, chegou a hora de você mudar de vida, o momento de virada é hoje. Agora chegou a informação que vai virar a chave daquilo que você precisava para tudo ser diferente. Eu não falei de nada em específico. Ao mesmo tempo, quem está ouvindo isso pode fazer colocações em qualquer assunto. Pode ser a respeito de dinheiro, pode ser a respeito de relacionamento, pode ser a respeito de status, de profissional, de posicionamento, de marketing digital. Depende muito do contexto. Então eu vou dar atenção porque começou a fazer sentido, mas está fazendo sentido inteiro. E aí quanto mais pistas eu dou, mais o meu ouvinte, mais aquela pessoa que está me acompanhando, ela vai construindo essa explicação. Então, essa metáfora que eu conto, eu aqui enquanto terapeuta na época, né, hipnólogo, e a pessoa enquanto ouvinte, ela parecia aparentemente que ela estava só escutando uma historinha entre o Joãozinho e o Zezinho. Só que quando ela saía do consultório, ela ficava remoendo aquela história na mente dela e às vezes até no próprio minuto que ela escutava. Ela tinha o famoso insight. Ela falava, uou, isso aqui serve para minha vida. Acho que agora eu entendi o que eu preciso fazer. Mesmo que eu não tivesse dito explicitamente para ela. Só que para eu entender qual história melhor encaixa na vida dela, eu preciso identificar o problema e eu preciso também conduzir a pessoa para a solução. Lembrem que do mesmo jeito que isso funciona para terapia, também funciona para vendas. Por quê? A solução é a pessoa quem toma. A solução é ela quem decide. É ela quem precisa enxergar a solução como solução. Ninguém pode fazer isso por ela. O que você vai fazer é fazer o link entre o problema e a solução aparente. Aparente é cada vez mais explicitamente jogada na cara dela. Só que se eu jogar de maneira muito explícita, eu estou fazendo uma sugestão direta. É como se eu estivesse dizendo para ela, olha, você está aí sofrendo compulsões alimentares? Ok, então pare de comer e entre numa academia. Essa aparentemente é uma sugestão direta. Só que não funciona muito bem assim. Os porquês delas estão alicerçados em outras coisas. Os vendedores aí de longa data, eles vão entender que as objeções das pessoas, elas raramente são aquelas que elas dizem que são. Quando alguém diz que não tem dinheiro, por exemplo, a maioria de vocês já deve entender que na verdade ela está dizendo isso aqui não é importante o suficiente para mim. Então não é questão de falta de dinheiro, é questão de prioridade. Você não conseguiu transmitir para ela esse senso de prioridade. Porque não faz sentido no contexto da vida dela comprar uma Ferrari hoje. Ou então ela vai dizer assim, mas gasta muito combustível. Ela vai dar inúmeras desculpas. Inúmeras, porque às vezes nem ela mesma sabe qual é o problema que está impedindo ela de tomar aquela decisão. E cabe ao marketing bem alinhado, cabe ao copywriter explorar a persona, explorar esse perfil psicológico que está por trás, para conduzir ela, como diz a Thalita, inclusive a Thalita está dando umas aulas cabulosas, por um caminho em que vai expressar o que é grande, fácil, seguro e novo. Se você conseguir mesclar esses quatro pilares dentro de uma solução escrita, a pessoa tem um caminho todo traçado para ela, emocionalmente. Lembrem que a gente está falando sempre de um discurso emocional.
E eu sei que pode estar ficando talvez até um pouco complexo demais, eu espero que não, mas eu quero deixar uma sugestão, como sempre, uma sugestão aqui de um bom livro que vai falar a respeito das metáforas e ele já vai começar a nortear vocês para dentro dos conceitos da programação neurolinguística. E o nome desse livro é A Estrutura da Magia. Ele é do Richard Bandler. Esse livro, ele é um dos, considero eu, o Yuri falou que já tem até ele aí, considero eu, assim, um dos mais completos a respeito dos conceitos primários da neurolinguística. E ele aborda também a respeito da metáfora e de como funciona o básico, pelo menos, das metáforas terapêuticas. Quando você estiver tendo contato com esse livro, ou até o Yuri mesmo, quando estiver remoendo lá de novo esse livro, troca o terapêutico, troca a solução terapêutica para a solução que você vai apresentar para o seu cliente. Ah, mas Theo, a solução que eu tenho aqui, ela não é realmente solucionadora da questão que eu quero apresentar para o meu cliente. Então, meu amigo, seja honesto, não só com si mesmo, mas com o cliente. Às vezes a gente está querendo fazer aquela copy mirabolante demais para poder vender muito e a gente acaba exagerando na dose. Eu acho que tem até uma mescla aí com a pergunta do Yuri. Quando que é o momento? Qual que é esse limiar? Qual que é essa linha de lá para cá quando eu exagero demais, quando eu coloco a comprometer a confiança do cliente ou do futuro cliente na minha fala e no meu produto? Porque o branding pessoal do expert e o branding da marca está em jogo ali. É o que o João Batista falou. Por causa de uma propaganda muito apelativa da Empíricos, rompeu-se o vínculo de confiança. E isso, para ser recuperado, meu amigo, é uma trabalheira. Yuri, agora que eu vi aqui, eu não sei se você mandou aí a mãozinha de novo. Foi, mandei agora. Show, pode falar aí. Não, é que você falou do livro, aí eu lembrei exatamente dessa cópia do Bumbum. Eu usei uma parte desse livro, assim, não voluntariamente, né? Pensando assim, caramba, eu vou aplicar isso. Mas, tipo, agora você falando, eu parei pra pensar e eu usei alguns dos conceitos da estrutura da magia. Sim, que foi assim, pertinho do pitch, eu tava ali terminando o storytelling, né? Tava na apresentação do produto, e antes de revelar o preço, eu falo assim, tipo, eu escrevi a copy para uma locutora, certo? Então é como se fosse a locutora falando isso. Uhum. Então ela fala assim, hoje o espelho virou meu melhor amigo. Você sabe o que é olhar no espelho? Você sabe o que é olhar no espelho e se sentir orgulhosa? Você sabe o que é passar do lado de um espelho de um carro na rua e pensar assim, caramba, eu sou um mulherão? Então, tipo, eu vou dando essas cues, né? Eu vou guiando a pessoa, a consciência dela, para minha pergunta, só que ao mesmo tempo ela não consegue responder a minha pergunta. E nem parar para pensar sem se colocar no lugar. Oi? É quase uma retórica, mas se ela for bem encaminhada, emocionalmente, você consegue fazer essa transição entre uma linha anterior e o estado emocional e o ponto de vista que você quer transmitir para ela. E aí deixa de ser só uma frase solta para ser realmente um lugar em que ela vai se imaginar estando lá. Você falou a respeito exato. Da CTA, e eu não sei se você viu a aula anterior. E a gente fez aqui uma prática sobre a jornada do herói, dos 12 passos da jornada do herói. É uma receitinha de bolo, mas funciona bem. E a CTA, ela funciona muito bem quando você coloca ela dentro desses pontos aqui, ó, que é a superação da relutância, a aprovação, a tentativa de uma grande mudança e o domínio do problema final. Esses momentos são críticos. Se você colocar essas 12 etapas dentro de uma chamada, dentro de uma copy, esses são momentos críticos para você colocar uma CTA para a pessoa. Porque você está literalmente ancorando, e essa é uma expressão da neurolinguística, ancorando aquela tomada de decisão para mudança para uma vida melhor. E aí você descreve para ela como vai ser essa vida melhor. Né? Que normalmente é o final da copy, né? Que já não é mais aquele foco do problema. Exato. Então o comentário que você fez aí foi bem, bem preciso, porque é justamente nesses momentos que a gente acaba ou tendo cuidado demais ou tendo cuidado de menos, que é em que momento que eu vou falar para ele clicar.
Que momento que eu vou falar com ele para arrastar para cima? Que momento que eu vou conduzir ele para atitude? Será que ele já está no ponto certo? Isso vai depender de muitas coisas, né? Se na jornada inteira do vendedor ele já está nesse momento aqui de um encontro com o mentor, de superar a relutância, ou se ele está aqui ainda na consciência limitada do problema. Então, depende muito do momento do funil que você está, né? Isso aqui é praticamente um funil, né? Só que esse funil começa e termina no ato 1, começa e termina de novo no ato 2, e começa e termina de novo no ato 3. E todos eles formam um gigante funil. E isso aqui é muito São camadas, né? São camadas, exatamente. Toda metáfora ela vai vir ou camadas ou o que eu chamo de fractal. Para ficar mais claro, é como se fosse a couve-flor, que ela parece uma flor, mas quando você vai olhar de pertinho são florzinhas idênticas a ela, só que menores, formando uma maior. E aí você olha mais de pertinho ainda, são florzinhas minúsculas formando a flor pequena que está formando a flor maior. E o fractal é um conceito da matemática aí que eu acho que aplica bem nesse conceito. Show de bola. É isso, dúvidas? Se vocês mastigarem aí esse conteúdo da estrutura da magia, acredito que vocês vão ter aí um esclarecimento bacana. Claro que meu papel aqui é conduzir vocês aí por leituras, por aprendizados. Não dá para soltar tudo mastigado aqui. Seria coisa demais, é uma formação que eu demorei anos aí para ter esse entendimento, mas vou tentando passar pelo menos ali as chaves de ouro que vão abrir outras portas para você, inclusive até isso aqui mesmo é uma metáfora que cabe bem nesse momento. Se alguém tiver dúvida, pode soltar aí algum comentário. As aplicações de cópia aí também. Inclusive o João Batista me mandou uma cópia aí que eu dei uma mastigadinha nela hoje. O João Batista, para quem não sabe, ele está produzindo conteúdos para psicanálise e pensa num nicho difícil, trabalhar com terapia, trabalhar com a nomenclatura em que se fala de dor e de cura ao mesmo tempo, tem suas complexidades também. E o João Batista está conseguindo fazer bons ajustes ali. Depois eu vou te dar uma resposta lá no privado lá a respeito, João. Eu agradeço, hein? E não só o nicho de psicanálise, mas inúmeros outros nichos, os de coaches, os que oferecem uma transformação de vida. Transformar a transformação em um produto, tem lá seus paranauês. Para quem está acompanhando aí as aulas da Thalita, tá pegando uns segredinhos bons aí também. Inclusive, para quem está aqui vendo na gravação, cutuca lá a Thalita, lá que ela, quem sabe, né, ela conduz você aí para um dos grupos. Pode falar. Para deixar registrado aqui, já que você está deixando algumas recomendações, eu acho que para quem ouviu o nosso papo de headlines e como capturar a atenção, né, além da analogia de que uma headline ela serve quase como uma teia de aranha, você está lá no meio da floresta, você deixa a sua teia e quem passar e grudar, você vai lá e captura essa atenção. Além dessa analogia, eu acho que fica bacana também deixar aqui uma recomendação de um livro que fala muito bem sobre isso, pelo menos alguns dos capítulos, que é o Arquitetura da Persuasão. Arquitetura da Persuasão. De quem que é o autor? Eu não conheço esse livro. Eu não me lembro se é Mark Ford, eu não lembro, não tenho certeza do nome do autor. Posso pesquisar até agora. Show. Eu tenho ele traduzido, mas a versão em inglês ela é bem mais robusta, ela é mais completa. Aqui, top. Mas ele... Se você puder, coloca... Pode ser só um printzinho da capa dele lá no grupo. Eu vou dar uma pesquisada, eu não conhecia essa literatura. Show, pode ser. É porque ele trata todos os elementos da copy, desde da headline, o anúncio, o lead, o corpo do texto, o pitch. Ele faz tudo isso com analogias. Ele explica cada um desses elementos com analogias e ele dá todas essas etapas assim, fala, aqui você tem que fazer isso por causa disso, aqui você tem que fazer isso por causa disso. Ele fala sobre copy dando um contexto, sempre, a todo momento. Então fica muito mais fácil de digerir. Bacana. A gente está aí nos últimos segundos. Eu já vou deixar meus agradecimentos aí. E para quem tá vendo no vídeo, é isso. Conte historinhas dando indiretas. Em resumo, a gente pode dizer isso. Né? Conte historinhas dando indiretas. Que seu público vai ficar bem atento aí. Gente, quero agradecer a presença de vocês. E para você que acompanhou aí no vídeo gravado, deixa aí seu comentário, sua dúvida, que a gente volta aí e responde com muito carinho. Bora aprendendo a comunicar. Já aproveita, dá aquele like, né, que você já sabe, porque isso propaga para mais pessoas também. E se você quiser se inscrever, se inscreve aí, que a gente vai trazendo mais aulas completinhas para você, com boas referências, e se aprofundando cada vez mais nessa arte de comunicar o coração humano. Theo aqui, um abraço para você que fica por aí.